O tema desta palestra é o alcoolismo feminino e a prevenção de recaídas. Será apresentada pela doutora Alessandra Mendes Calixto. A doutora Alessandra é doutora em enfermagem, mestre em ensino de saúde, especialista em dependência química, graduada em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua como enfermeira consultora em dependência química no tratamento da adicção do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, segunda vice-presidente da ABAD, que é a Associação de Estudos de Álcool e Outras Drogas, na gestão 2004-2025. E, desde já, a Sexta Coxa de Retalhos agradece pela senhora ter aceito o nosso convite, que eu tenho certeza que vai ser de grande relevância para a Coxa e para nós todos que estamos aqui. Muito obrigada, primeiramente, né, por esse convite, agradeço muito. Eu costumo participar de eventos do AA, porque, por várias razões, mas a principal delas, né, por conta de gratidão, né? Eu acho que todo mundo que está aqui um pouco também sente, assim como eu, né, que deve muito a essa irmandade por tudo que faz, por todas as pessoas que nós acolhemos, atendemos, conhecemos e convivemos, né? Um papel social muito importante. E a Colcha de Retalhos é uma instituição muito, assim, inovadora, traz uma postura muito inovadora e muito coerente também com todos os levantamentos da última década que foram feitos acerca do alcoolismo feminino. Se vocês forem parar para pensar do ponto de vista científico, e se tem profissionais aqui que já pesquisaram sobre o assunto, a literatura ela é muito escassa sobre esse tema, né? Mesmo quando nós investigamos adesão ao Alcoólicos Anônimos, identificação com a filosofia, por que adere, por que não adere, né? A mulher ela é muito alijada de todos os investimentos científicos nessa área, e também muito alijada dos da indicação para tratamento em grupo, né? Então, existe uma postura terapêutica de não indicar grupos terapêuticos a mulheres. E isso surge dentro de um contexto onde se entende que a mulher pode estar mais exposta moralmente frequentando grupos. Então, poucos terapeutas, infelizmente, compreendem a importância desse dispositivo para a recuperação, né? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto delicado, que é o alcoolismo feminino, porque traz um recorte histórico das últimas décadas também, se a gente for avaliar como progrediu, né, do ponto de vista epidemiológico, de álcool entre as mulheres, mas também sobre um outro assunto que é fundamental, que é a prevenção da recaída. A prevenção da recaída, ela é entendida como uma estratégia de proteção e de controle dos sintomas da doença. Mas, no caso das mulheres, como seria fazer essa prevenção? Os mecanismos utilizados são os mesmos mecanismos utilizados para um grupo masculino? Existe essa diferença? Como que é pensado para outras populações, independente de gênero, mas de culturas e etc. Então, hoje, nós temos refletido mais do ponto de vista antropológico dessas intervenções, também estudando outras perspectivas muito mais etnográficas em relação a esse trânsito dessas pessoas nos grupos e como essa prevenção pode se dar de uma forma mais efetiva. Então, nós temos o conhecimento, mas esse ir para a ação e essa elaboração de um novo estilo de vida, a aceitação de uma reinserção social para cada grupo, seja ele minoritário ou de gênero, ou de perspectivas diferentes de vida e de mundo, ela precisa ser compreendida não só como complexa, mas também como única, né? Então, a gente
aqui hoje está reunido para sair fora da caixinha daquele padrão, né, e pensar para o público feminino como seria essa prevenção de recaída. Inicialmente, eu quero apontar para vocês que o diagnóstico do alcoolismo feminino, ele é um problema, né? Porque é um problema sério de saúde pública e que afeta mulheres no mundo todo. Não é específico de uma determinada cultura. Parece muito simples e óbvio que eu estou falando, mas não é. Existem algumas particularidades associadas às mulheres, mas associadas às mulheres de determinados segmentos sociais, não. Nós não identificamos que existe um extrato dentro do grupo de mulheres que é mais afetado. Existe um conjunto de vulnerabilidades que se aplica tanto ao grupo de mulheres, quanto de homens, quanto de qualquer outro grupo, né? Mas é um problema que afeta qualquer mulher em qualquer local do mundo, de qualquer etnia e em qualquer classe social, tá? É muito óbvio que eu estou falando aqui, mas o que distingue esse problema de se manifestar são algumas barreiras que vão ser instituídas ao longo da vida. E é um problema porque é um problema também ético, no sentido de que nós, como profissionais de saúde, em função de um modelo moral muito bem instituído em nós, pela nossa formação, não costumamos investigar adequadamente, rastrear adequadamente o envolvimento de mulheres com o álcool e também não somos treinados, não somos hábeis em fazer intervenções que possam prevenir a progressão do uso do álcool ao longo da vida, principalmente quando a gente estuda o perfil de mulheres que bebem, que a gente vai ver que geralmente está associado a algum outro alcoólico por perto. E é um estilo de vida muito alcoólico. Então, as mulheres chegam nas consultas porque tem algumas alteração no metabolismo, né? Então, o álcool, ele age no corpo da mulher diferente do que age no corpo do homem. A proporção de tecido gorduroso da mulher é maior, e por isso, a variação da absorção do álcool, ela também é diferente, nós temos ciclos hormonais diferentes. A concentração gástrica da enzima do metabolismo do álcool, ela é maior na mulher. E essa diferença faz com que a mulher precise beber menos para ter muito mais prejuízos clínicos do que o homem. Então, as mulheres o que eu quero dizer com isso é que as mulheres que têm o hábito de beber mais chegam antes no médico do que o seu companheiro alcoólico ou o seu parceiro. Também chegam no médico por alterações hepáticas. Então, muitas mulheres, geralmente na meia-idade, né, chegam no médico com risco aumentado para doenças hepáticas, com funções hepáticas alteradas, também algumas com uma gordura no fígado e com risco grande de desenvolvimento de cirrose, né, mas sem entender a causa desse diagnóstico ou dessa intervenção. A maioria das mulheres que recebem diagnóstico de alcoolismo, elas não recebem por prejuízos sociais, mas por prejuízos clínicos. Esse também é um dado um pouco diferente dos homens, né? Os homens atuam muito mais socialmente e recebem limites sociais antes dos limites clínicos, na sua maioria. As mulheres recebem muito mais danos clínicos antes até do que prejuízos sociais. A mulher precisa tomar menos, né? Então, ali está, né? De 28 a 41 doses por semana é suficiente para que a mulher tenha 16 vezes mais chances do que o homem de desenvolver cirrose. Então, a mulher é muito mais vulnerável do que o homem ao desenvolvimento de cirrose.
As alterações cardiológicas também levam a mulher a ser diagnosticada ou ser rastreada o consumo abusivo de álcool. Tá? As mulheres apresentam um risco menor de morte por doenças cardiovasculares. No entanto, quando elas ingerem álcool, elas aumentam muito esse risco cardiovascular, a hipertensão e a entrada em emergências hospitalares por derrame hemorrágico. E isso é muito diferente do padrão, geralmente, epidemiológico de doenças que acometem mulheres e homens. Se antecipam doenças que geralmente as mulheres são mais protegidas do ponto de vista biológico. Também são pessoas mais expostas a desenvolver, vulneráveis a desenvolver câncer, né? Então, uma meta-análise, essa aqui é uma que eu estou mostrando para vocês, mas foram muitas feitas nos últimos 25 anos, que mostraram que as mulheres ingerindo álcool, pouca dose de álcool, já está mais vulnerável ao desenvolvimento de cânceres. Mas esse dado do câncer de mama, ele é um pouco mais atual, né? Então, nós não sabíamos que qualquer dose de álcool nos torna mais vulnerável ao desenvolvimento de câncer de mama. Então, aumenta para 40%, né, a probabilidade de desenvolver câncer de mama quando a mulher ingere de 2 a 5 drinks por dia. E esse risco pode aumentar ainda com acréscimo de cada 10 gramas de álcool. Esse é um dado relativamente novo, mas nós sempre soubemos que não existe dose segura para álcool, né? E que o câncer sempre esteve associado a esse uso. Um outro diagnóstico que ajuda os profissionais a rastrear o uso de álcool ao longo da vida são as alterações osteomusculares nas mulheres. Geralmente com menos de 60 anos, que tomam de 2 a 6 drinks por dia, elas têm um risco maior de ter fratura de cólon de fêmur e até de antebraço, mas muito longe da idade que elas seriam disponíveis. Digamos que essas alterações, elas são antecipadas pelo consumo de álcool. Isso é um alerta. Em relação ao gênero, nós temos algumas coisas que aumentam a vulnerabilidade, mas que também podem ser dispositivos importantes de prevenção de recaída ao longo da vida. Um deles é o papel da mulher na sociedade. A mulher não muda o papel na sociedade apenas de uma forma positiva, né? Então, esse acréscimo de aceitação e inclusão em alguns setores também surge junto com uma sobrecarga e também com um julgamento em relação a outras coisas e outras atividades. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque nós sabemos que a forma como a mulher tem sido desenhada para essa sociedade e acumulando papéis, a torna mais vulnerável ao uso de substâncias em geral, sobretudo o álcool, pela disponibilidade. Como nós sabemos, é uma substância mais disponível. E toda substância, quanto mais disponível, mais usada. Os problemas familiares são muito comuns entre as mulheres abraçam muito os problemas familiares, muito mais do que os elementos familiares do gênero masculino, também são mais sujeitas às agressões físicas, morais, verbais, abuso psicológico. São as mulheres que gestam e passam por todo o processo da gestação, que é um processo bastante desgastante, mesmo que seja planejado e desejado, não só psicologicamente, mas também fisicamente, financeiramente. Também a esterilidade, o fato de não poder gerar filhos, é uma vulnerabilidade. A subremuneração, que não precisa nem comentar, né, mas que é algo associado ao gênero e que nos estudos aqui aparecem também como um dos indicadores de vulnerabilidade ao consumo de álcool, e as doenças psiquiátricas mais prevalentes entre as mulheres, né,
que são as duas principais associadas ao alcoolismo, que são os transtornos de ansiedade e os transtornos do humor, dentre eles a depressão. Esse aqui é um estudo que fala das barreiras e facilidades encontradas por mulheres no tratamento. Então, quando uma mulher chega lá para tratar um problema clínico e foi rastreado que ela tem um uso abusivo de álcool, ou mesmo que ela tenha dependência, ela ainda tem que, para se tratar, enfrentar uma baixa percepção dessa necessidade de tratamento. Por quê? Porque a necessidade de tratamento dela tem outras barreiras anteriores, que são a necessidade das pessoas que dependem dos cuidados dela, ou dependem dela para a organização da vida diária. O estigma social e cultural, não existem muitos ambientes de tratamento que acolhem as demandas femininas. As barreiras do próprio acolhimento, sem o julgamento moral e também a inclusão da mulher dentro de um contexto seguro para o tratamento. A consideração de que o tratamento é ineficaz, então as mulheres não veem que o tratamento possa ajudá-las a responder às várias questões que precisam ser respondidas antes da abstinência. Essa é a compreensão que elas fazem. A preocupação com a perda da guarda dos filhos é uma barreira do tratamento. Também, se eu me tratar, pessoas podem julgar o meu comportamento e isso pode me tornar mais vulnerável a ter ou não ter os meus filhos junto. A perda de renda e do trabalho, então, a mesma questão que as mulheres vivem em relação à gestação. Se eu tiver filhos, eu me afasto do trabalho e não consigo produzir. Se eu não consigo produzir, eu não consigo crescer na minha carreira. Se eu me tratar para esse alcoolismo, eu vou ter que me afastar, ou eu não vou ter que me afastar, mas se souberem, eu não vou ficar. Então, envolve também a culpa, a vergonha, o medo de transtornar a família e sofrer represálias dos companheiros. Essas barreiras de tratamento são percebidas por homens, algumas, não todas. É diferente as barreiras percebidas por homens. Nos homens, a gente vai identificar muito mais a relação com a família, com a rede de apoio e com o trabalho, né? São esses três eixos. As mulheres envolvem outros aspectos de gerenciamento da vida diária, como barreira para o tratamento. Então, os tratamentos deveriam prever essas particularidades e oferecer ambientes não só seguros, mas também que ajudassem essas mulheres a conciliar todas essas demandas de vida ao processo de recuperação. Em relação ao Alcoólicos Anônimos, né, todo mundo ficou sabendo, se não soube, né, esse aqui é um estudo ainda de 2022, mas agora em 2023, e um outro agora em abril de 2023, e um outro agora em janeiro de 2024, feito sobre o AA e a recuperação de mulheres. Trouxe esses aspectos, né, eu trouxe um só, que é o mais antigo, foi o primeiro deles, que foi de 2022, que trouxe que as mulheres não se sentem confortáveis em discutir detalhes da sua intimidade na presença de homens, que as mulheres se ajudam mutuamente num espaço exclusivamente de gênero feminino, e que dentro dos grupos de AA misto, elas acabam criando vínculos e subgrupos dentro do grupo, e que não se sentem à vontade também em grupos masculinos, e por isso se sentem excluídas e rejeitadas nos grupos masculinos, né? Então, trazem que essa desigualdade de gênero afeta a continuidade do tratamento, e por isso, lá em 2022, já se vinha se pensando, desde 2020, né, mas em 2022 consolidado de uma forma mais oficial, digamos assim, reuniões exclusivas para mulheres. E hoje não é uma novidade, né? Hoje não é mais uma novidade, a gente tem não só a Colcha de Retalhos, mas várias outras irmandades de 12 passos, com reuniões exclusivamente para o gênero feminino. Esse é um estudo do Vigitel, né, que trouxe, então, que a ingestão de bebida alcoólica entre as mulheres aumentou. Em 2010, era 10,5% das mulheres brasileiras que tinham um consumo de risco, aumentado para alcoolismo e alcoolismo associado. Em 2021, subiu para 2 pontos essa porcentagem, mas nós sabemos, né, por estudos preliminares, que isso vem aumentando. Nós não estagnamos e nem reduzimos, mas nós temos aumentado ano após ano o consumo
de álcool. Tem, em 2022 e 2023, alguns estudos regionais feitos em estado do Rio de Janeiro, também a gente tem um feito na Bahia, e tem um feito em uma região do sul, aqui do Rio Grande do Sul, que também mostrou um aumento substancial de até 4 pontos o consumo de álcool abusivo entre mulheres. Então, as mulheres são altamente cobradas pelo desempenho dos papéis sociais, enquanto que a responsabilidade dos homens passa a ser uma infraestrutura, a das mulheres passa a ser a manutenção de uma infraestrutura. Então, além de organizar essa infraestrutura, né, manter essa infraestrutura, parece que entre as mulheres brasileiras, né, e esse trabalho feito no Brasil, mostrou uma configuração no Brasil muito compatível com a configuração na América Latina, né? Então, as mulheres latino-americanas têm uma experiência de vivenciarem mais sentimentos de culpa, vergonha, diante da intoxicação por substâncias. O acesso a serviços de saúde ele é mais difícil e restrito. Existem poucos serviços destinados a mulheres, e os serviços destinados a mulheres não englobam o consumo de substância. Por exemplo, a Clínica da Mulher, que trabalha lá com aspectos femininos, ginecológico, mamografia, ecografia, médico, psicólogo, voltados para mulheres, mas a questão, mesmo nas clínicas especializadas, a questão do uso de substâncias ainda é identificado como um tabu, nesses estudos de rastreamento de serviços e também de adesão de mulheres, sobretudo de etnias de minorias, como indígenas, mulheres negras de determinadas comunidades têm ainda menos acesso, e muito mais responsabilidades em relação ao cuidado da casa, dos filhos e com a subsistência. Nós sabemos que nos últimos anos, né, vários trabalhos nesse sentido foram revelados, inclusive na mídia, que o Brasil é um país mantido por mulheres, né? Então, a maior parte do nosso país das famílias do nosso país é mantida por mulheres trabalhadoras, né? Então, nós temos essa questão de mulheres que assumem a mãe solo também, nós temos essa configuração no Brasil, né, que temos uma, digamos assim, diferente de outros países, nós temos uma configuração de mães solo muito grande, um número expressivo de mulheres que criam seus filhos sozinhos, sem rede de apoio. Eu estou falando aqui sem rede de apoio, sem outras famílias, sem famílias por perto, sem amigos por perto, que gerenciam sozinhas, né, o cuidado e a subsistência dos seus filhos. Então, a gestação, ela é uma janela de oportunidade para os terapeutas, para esse aspecto da mudança do estilo de vida, né, de acordo com a OMS, em torno de 12 mil bebês nascem com síndrome alcoólica fetal, porque são crianças nascidas só dentro do Brasil, 1 em cada 1.000, mas são crianças que não foram acompanhadas no pré-natal, né? Foram mulheres não acompanhadas no pré-natal, foram mulheres não rastreadas. Uma questão muito comum nas unidades obstétricas e de também experiências, dados empíricos, mas também de rastreamentos feitos, que mulheres gestantes no pré-natal sempre são investigadas, né, tanto por enfermeiros que fazem o pré-natal, quanto por médicos que fazem o pré-natal, sobre o consumo de substância. Mas como é feita essa pergunta e como é investigado de fato a relação com o uso de substância, é muito complicado dizer, porque não existe um treinamento específico desses profissionais para abordar o uso de substância. Em geral, as perguntas são feitas: você não bebe, né? Você não usa, você não fuma, né? Não se faz um treinamento específico com esses profissionais para abordar a relação dessa mulher, justamente porque existe esse tabu, né? A gestação nunca é vista e não é
associada ao uso de qualquer substância, então as mulheres não são investigadas em relação ao seu uso e também não são orientadas sobre os riscos desse uso, né? Poucas mulheres gestantes que foram entrevistadas em estudos independentes e de populações pequenas, que não são representativas do ponto de vista epidemiológico nacional, assim, mas que podem ser analisadas em locos específicos, mostrou que as mulheres, ao serem investigadas sobre o uso de substância, não entenderam a pergunta, não responderam adequadamente e também não foram orientadas pelos profissionais do risco da relação com álcool ou qualquer outra substância. Aqui um depoimento, né, de uma mulher que saiu no jornal O Globo, né, em uma das minhas recaídas em gravidez, e sou mãe solo, né, diz a mulher que sofreu violência, né, nesse caso, né, ela relata, então, que se expôs a uma violência e que, nesse momento, ela é participante de uma reunião de composição feminina do AA, justamente lá, para quem for ler a reportagem, diz que ela não foi acolhida em reuniões que ela tentou frequentar, mesmo online, né, de composição masculina, até porque ela sofreu violência, né, e ela não queria ter que falar sobre essa violência nos grupos de composição masculina. Mas, então, esse tipo de reportagem aqui, nós não tínhamos até um tempo atrás. Surge com os grupos de composição feminina, com os trabalhos feitos, com a ampla divulgação da colcha de retalhos, do AA, de todo um esforço de vários elementos da sociedade, mulheres independentes, grupos de mulheres, associações, comissões femininas e etc., surge digamos assim, que uma penetração maior na sociedade para que as pessoas se sensibilizassem para esse tema e também trouxessem à luz esse tema, né, de que é tão óbvio que as mulheres não precisam ser rastreadas no hospital lá, porque apresentam aquelas doenças que eu referi aqui, mas que pode ser prevenido ao longo da vida da mulher e dos seus filhos, né, os prejuízos do consumo de álcool, e as mulheres que desenvolveram a doença podem ser ajudadas e precisam de uma ajuda, de um tratamento, né, não necessariamente essa palavra, mas de um tratamento, de um apoio, de uma rede que a ajude a pensar e refletir estratégias de enfrentamento para esse problema. A mulher precisa de cuidados especiais, todos precisam de cuidados especiais, mas existe na saúde feminina algumas particularidades, e essas questões sociais de gênero, de cuidado, de relação com crianças, de gestação, de organização de casa, de trabalho e todas as outras coisas, né, trazem um teor, digamos que um pouco mais sério a esse tema, visto que nós estamos trabalhando com um perfil de pessoas que não recebem cuidados especiais, com uma demanda muito grande de saúde, de trabalho e de cuidado. Cada mulher tem uma necessidade específica na atenção à saúde e ao bem-estar. Eu estou trazendo essa informação aqui, que é de um artigo muito importante na nossa área, quando diz assim: algumas recomendações gerais são importantes para melhorar a qualidade de vida e aumentar a segurança e prevenir recaídas, porque um tratamento voltado para a mulher, além da qualidade de vida, precisa promover aspectos de segurança, autopreservação, autocuidado, né, além de prevenir recaídas, no caso de uma mulher alcoólica, tá? Por que isso? Porque as mulheres abrem mão desse autocuidado, dessa segurança e dessa autoproteção em detrimento das outras pessoas que habitualmente estão sob os seus cuidados, né? Então, além de ser um grupo mais vulnerável, é o grupo que abre mão, em primeira instância, da sua proteção e do seu autocuidado para cuidar e proteger, né?
por uma razão cultural, não obviamente que constituída dentro dessa configuração social que nós vivemos. Então, o tratamento como motivo de prevenção de recaída do alcoolismo, né? Então, esse texto eu particularmente gosto muito e por isso coloquei aqui, porque ele traz um pequeno recorte de como o tratamento pode ser o motivo para prevenir recaída, né? O que as mulheres identificaram, então, as investigadas aqui, o que essas mulheres identificaram como apoio, como complemento, como motivo para não beber de novo. Então, elas disseram que encontraram apoio na religião, que encontraram não só o apoio, elas trazem aqui não só o apoio espiritual de transcender, encontrar força interna e todas as coisas que a espiritualidade ou a religião podem oferecer a alguém, mas também elas encontraram nas religiões o apoio social, aquela estrutura que a religião pode oferecer, como cuidado com as crianças, a educação moral e ética, acesso a alguns recursos sociais de subsistência e outras coisas que a religião ajudou na organização da vida diária e também encontrar um tratamento, para onde que eu vou, orientação. Então, elas encontraram nos religiosos orientações que não encontraram nos serviços de saúde. Isso, para nós, profissionais de saúde, é muito sério, é muito importante, porque é algo que revela que nós precisamos mudar muito a nossa postura e a estrutura dos nossos serviços para acolher de uma forma muito mais adequada as mulheres e as particularidades dessa mulher. A intervenção multidisciplinar junto à família foi algo que também foi um motivo para a pessoa se decidir pelo tratamento. Receber informações sobre educação parental, como eu lido com essa fase do meu filho, como eu cuido dessa criança, o que eu faço, agora eu tenho essa família, eu tenho que sustentar, eu não consigo educar, eu não consigo tomar decisões. Quem me ajuda a tomar essas decisões ou a refletir quais as decisões melhores na educação dessas crianças, então, as que receberam educação parental ou apoio para essa educação parental, se sentiram privilegiadas, e esse foi o motivo de seguirem tratamento. Também, as que receberam intervenção multidisciplinar do ambiente social, né, que foi ter conselho tutelar junto, ter a medida protetiva contra o companheiro violento, receber terapeuta ocupacional em casa para ajudar na organização das coisas, ter alguém com quem conversar no serviço de saúde, isso foi muito importante para a vinculação com o tratamento. E, por último, elas dizem que receber orientações sobre a própria saúde, sobre como cuidar, o que é importante, os riscos daquele estilo de vida, como lidar com as emoções fora o uso da substância, sai a substância, tá, mas como fica, como eu fico, e a raiva, e a ansiedade, e essa tristeza que eventualmente me assola, o que eu faço com isso? Quando elas recebem orientações em como lidar com isso dentro daquele contexto, eu vou usar o termo familiar que elas têm, né? Elas encontram, então, mais um motivo para seguir em tratamento. Por que eu estou dizendo usar o termo familiar? Porque a maioria das mulheres aqui investigadas são mulheres que têm família ou estão ligadas a alguma família, não necessariamente tradicional. Mas, por exemplo, eu vou dizer para vocês assim, as mulheres saem das suas famílias, e quando tem uma situação de rua, por exemplo, quando se tornam eventualmente alguém em situação de rua, lá na rua, elas têm um comportamento muito mais agregador. As mulheres, por medida de segurança e tudo mais, elas montam famílias e grupos, elas vivem mais em grupos do que os homens. Então, mesmo as mulheres em situação de rua, elas se sentem inseridas dentro de um grupo ou de uma família constituída ali, naquele contexto,
naquele lugar, a família delas, enfim, mas elas sempre têm, os trabalhos sempre mostram essa referência de família, de companheiro, de companheira, de alguém que elas eventualmente estão protegendo ou cuidando, né? Então elas têm esse comportamento de andar mais em grupo. Prevenção contra doenças são outras questões que apareceram, assim, que engajamento da mulher no tratamento também acontece quando elas se sentem mais informadas sobre prevenção de doenças contagiosas. Não é raro nós discutirmos que uma pessoa que tem o uso abusivo de alguma substância está mais vulnerável a ter uma vida mais liberal, ou então está mais vulnerável a tomar ações que não são tão seguras, se expor a doenças sexualmente transmissíveis, eventualmente, por alguns períodos, podem até exercer funções como profissionais do sexo, ou então sofrer abuso, se expor a situações onde estão mais vulneráveis a serem de determinadas agressões. Então, a vida sexual saudável e segura, saber reconhecer aonde está o risco, parece básico, mas muitas mulheres não têm essas informações. Como eu sei que esse relacionamento é de risco, como exercer essa profissão sem me colocar numa situação de perigo, como lidar com a minha sexualidade, com o que essa sexualidade provoca nas outras pessoas, o que é o amor romântico e o que é a questão, a minha relação sexual segura, como estabelecer uma relação com carinho e proteção, isso que eu estou vivendo é violência ou não é? Então, as mulheres referiram nesses trabalhos e entrevistas que elas não sabiam reconhecer que estavam sofrendo violência, seja a violência que for, desde psicológica até aquela grave, que todas são graves, né? Mas o que eu quero dizer é aquela do ato físico da vias de fato, né? Porque todas são extremamente graves e traumáticas, e não é por aí que a gente mede. Mas, então, o plano seria que os estudos que envolvem mulheres precisariam de pensar um pouco mais nesses desconfortos vividos pelas mulheres. Então, a proposta de um tratamento voltado para mulheres envolve desde aquela situação que as mulheres vivem hormonal, de ciclos, a alteração hormonal, alteração de humor, quando que a substância entra, porque tem, assim, alguns trabalhos americanos, eu não encontrei nenhum brasileiro, mas eu encontrei dois americanos e um dinamarquês, que fala sobre o alto risco de desenvolvimento de alcoolismo em mulheres que têm disforia durante o período de tensão menstrual, né, o ciclo menstrual. Então, aquela oscilação brutal de hormônios que deixa a mulher mais eventualmente disfórica ou deprimida ou extremamente ansiosa, podem, em algumas mulheres, isso ser tão radical que as torna mais vulnerável ao desenvolvimento de doenças relacionadas ao uso de substâncias, né? Também uma dificuldade maior em lidar com os sintomas de abstinência. As mulheres, por conta desse estilo de vida multitarefa, têm mais dificuldades em lidar com sintomas de abstinência. Sintomas físicos, clínicos, que não são facilmente diagnosticados, né? Então, é por isso que as doenças acabam levando as mulheres muito mais para as emergências do que a síndrome franca de abstinência alcoólica. Também esses estudos alertam para algumas estratégias de enfrentamento de fissura, né? Porque geralmente mulheres que possuem que têm alguma história com uso de substância, assim como todas as pessoas que usam substâncias, álcool entre eles, estão mais expostas a relacionamentos com outras pessoas que também usam, sejam companheiros alcoólicos
ou usuários de substâncias em geral, seja de uma família com histórico de uso de substância. Então, para a prevenção de recaída, o que nós sabemos, assim, que esses trabalhos começam a indicar, seria que, no caso da mulher, um projeto de vida voltado a uma própria experiência de existência e de sobrevivência e subsistência, focada na independência, entender sobre a sua educação financeira, a sua autonomia, fortalecer aspectos de autopreservação, experiências com grupos, funciona muito com mulheres, né? Ao contrário do que é dito que as mulheres não convivem bem em grupos, né? Todos os trabalhos feitos até agora mostraram o contrário, né? Que as mulheres vivem muito bem em grupos, viveram historicamente em grupos. A história da humanidade mostra o contrário disso, né? As mulheres vivem melhor quando estão em grupos. As mulheres precisam de uma rede de apoio, precisam tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista emocional dessa rede de apoio. Projetos de cunho social e grupal é o que ajuda mais as mulheres, tanto na prevenção de recaída, quanto na prevenção da própria doença do alcoolismo. As mulheres aderem mais. Se vocês forem olhar, tanto do ponto de vista histórico, mas também, se vocês entrarem em qualquer igreja hoje em dia, vocês vão ver um grupo majoritário de mulheres frequentando, né? Se vocês forem em alguma ONG, vocês vão ver um grupo majoritário de mulheres, trabalho voluntário, um grupo majoritário de mulheres. E tem algumas pessoas que dizem assim, é porque a gente tem mais mulheres do que homens, não é uma questão de cultura, as mulheres se beneficiam muito dessas formações grupais e buscam essa identidade e o apoio mútuo, né? Então, a rede de apoio das mulheres, geralmente, ela é muito pequena durante o tratamento. O contrário disso é recuperação, né? Então, se precisa oferecer durante o tratamento para mulheres essa estrutura temporada de vários setores para que ela receba apoio e possa tratar. Tratar mulheres é mais complexo porque a mulher perde a rede de apoio quando ela se descobre doente. As pessoas se afastam das mulheres doentes, né? É muito comum culturalmente tu ver uma mulher cuidando do seu companheiro, mas é muito raro tu ver o companheiro cuidando dessa mulher, o filho cuidando da mãe, né? Então, nós todos fomos educados assim, em famílias tradicionais, as filhas mulheres são as responsáveis por cuidar dos seus filhos, dos seus pais idosos, né? Raras vezes os homens vão se responsabilizar com o apoio social, né? Por esses pais idosos ou por uma. Então, no caso da mulher, quando adoece, geralmente ela é afastada dos filhos, o companheiro também se afasta, a rede de apoio se afasta, né, para dar conta de outras coisas, e também porque a mulher, teoricamente, saberia se cuidar, né, não precisaria tanto dessa proteção. Então, existem vários fatores agora que esses trabalhos mais voltados para esse aspecto de gênero tem levantado. A gente começa a ler e vai aprofundando cada vez mais e vai enxergando cada vez mais pontos cegos e, obviamente, que como mulher também se identificando em várias coisas que vão sendo apontadas. Então, os serviços de saúde precisariam ser capacitados para oferecer esse atendimento mais complexo, os grupos de apoio em vários segmentos sociais, não só no aspecto da recuperação do alcoolismo, mas educação financeira, educação sexual, educação parental, né, são super importantes para as mulheres, elas se beneficiam dessas relações de apoio e de grupo, né, relações, portanto, mais seguras e aprender como se proteger e se cuidar, sem aquele discurso de
de competição, de se afastar, um discurso de que a mulher não tolera muito outra mulher, e etc. Essa narrativa, né, social que nos afasta e não nos aproxima e não nos ajuda a crescer coletivamente, a gente tem visto que essa narrativa tem nos atrapalhado muito e que nós somos diferentes dessa narrativa, nós nos beneficiamos muito mais de ações coletivas, principalmente quando se oferece educação e estrutura, apoio, porque a mulher geralmente não tem fora, né, mas estrutura e apoio. Nós nos beneficiamos muito de educação. Quando nós somos orientadas, nós geralmente procuramos uma rede de apoio, estruturar uma rede de apoio, viver junto à rede de apoio para aprender novas práticas. As mulheres têm essa habilidade. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno um pincel assim sobre várias coisas que têm sido pesquisadas sobre o gênero e sobre tratamento, o que beneficiaria numa prevenção de recaída, do ponto de vista dos serviços de saúde, como profissional de saúde, o que nós precisamos oferecer e o que nós buscamos oferecer às mulheres.